Viva, está com a Hora da Verdade, programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público, hoje com a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Eu sou a Anabela Góis e comigo para conduzir esta entrevista está a Ana Maia. Senhora Ministra, muito obrigada por estar aqui. Esta semana apresentou um plano de emergência para a saúde que inclui 54 medidas, algumas das quais, as urgentes, vão ser aplicadas num prazo de 3 meses, mas não fez qualquer referência ao plano de verão. Estamos no último dia do mês e o mapa das urgências de ginecologia, obstetrícia e pediatria termina hoje. Quando é que vai ser apresentado? Este atual vai manter-se? O que é que vai acontecer? Muito bom dia e, em primeiro lugar, deixem-me agradecer a oportunidade de estar aqui hoje convosco. O plano de verão faz parte, naturalmente, daquilo que é este plano de emergência. Nem podíamos pensar de outra forma. Na verdade, duas das medidas, e nomeadamente a mais, eu diria, a mais emblemática, que é portanto, o SNS Grávidas, no fundo, o que pretende exatamente é garantir que, a partir deste mês, as nossas grávidas têm uma via preferencial de contacto antes de se dirigirem à maternidade que mais perto da sua área de residência está disponível. Mas antes já tinham o SNS 24. Mas não tinham uma linha específica só, com um algoritmo específico só para a gravidez. E isto é muito importante, porque é uma questão não só de confiança, mas é também uma questão de segurança. Repare, uma mulher grávida, uma senhora grávida que numa situação que ela considera que é de urgência, porque é diferente daquilo que está habituada a sentir, ou porque entra em trabalho de parto, ou porque, enfim, tem qualquer ocorrência, fora daquilo que é a hora, as horas normais de trabalho do médico e da equipa que a acompanha, porque se for durante essas horas, as grávidas têm o contacto direto do seu médico e da sua equipa e do enfermeiro que as acompanha. O que é normal, e é aquilo que nós vemos, é exatamente as pessoas poderem acorrer, e foi sempre assim, a uma urgência. Nós aprendemos com o passado, é verdade, com este último ano e meio, que era muito importante garantir que as equipas, porque elas são escassas, e em tempo de férias, que é o que vai acontecer agora no verão, porque os profissionais também têm as suas merecidas férias, ainda precisamos de maximizar mais a capacidade de resposta destas equipas. Aquilo que de facto nós construímos adicionalmente foi esta linha que encaminha para a maternidade que tem efetivamente lugar naquele momento. Então agora já não temos um plano conhecido previamente, é dia a dia que o SNS Grávida vai informar as grávidas? Não, nós temos naturalmente um plano. Esse plano vai ser disponibilizado muito em breve. Portanto, vai ser disponibilizado. Nós estamos a fazer esta entrevista hoje, se calhar daqui a umas horas o plano já está conhecido. Mas deixe-me só... Mas com encerramentos rotativos das urgências? Repare, para nós o conceito de rotativo não nos parece aplicável ao plano que vamos apresentar. Referindo de novo, os hospitais estão abertos 24 sobre 24 horas. Os hospitais nunca fecham. E também nunca fecham os serviços de obstetrícia. O que acontece é que, devido exatamente à dimensão das equipas necessárias e também ao facto de entrarmos num período que é um período onde temos mais gente de férias, é verdade, nas equipas, o que nós fazemos é garantir através da nossa plataforma digital, que está sim, por um lado, ligada ao SOS Grávidas, mas também está ligada ao INEM, porque é necessário. O que nós garantimos é que em cada momento a grávida que nos contacta sabe exatamente, de acordo com a triagem que é feita através deste algoritmo, sabe exatamente, conhecendo nós a situação, qual é o local que mais perto da sua área de residência a pode receber. E isto porquê? Porque aquela ideia de que nós temos hospitais que estão fechados ou que têm serviços fechados não corresponde à realidade.
Ou seja, eles não estão fechados. Eles têm obstetras lá dentro, têm anestesistas lá dentro, têm pediatras lá dentro e têm neonatologistas lá dentro. E a porta têm da urgência enfermeiros. fechadas. O que acontece é que, exatamente, porque a vinda de fora, no fundo, obriga a uma imprevisibilidade que tem que ser gerida, digamos, a montante, quer dizer, tem que ser gerida antes, para que as senhoras não andem a correr de maternidade em maternidade e encontrem algumas portas que estão fechadas, não porque nós não tenhamos a equipa, mas porque a equipa está sobrelotada com as grávidas que, entretanto, entraram durante o dia, com as grávidas que estão ainda em trabalho de parto, com, digamos, até as vagas de neonatologia. E esta questão, no fundo, repare, é aquilo que de alguma forma temos vindo a trabalhar durante o último ano e meio. Claro que sim, aprendemos imenso, é preciso assumir essa realidade, é no fundo garantir que as equipas em cada região, isto é muito importante para que não tenhamos senhoras a ter que ir a 200 km, isso sim começa a ser arriscado, porque tem que ter, apesar de ser um transporte interhospitalar e intra-hospitalar, não deixa de causar riscos, sobretudo em situações, mesmo feito com todas as normas de segurança, em situações já, digamos, de fim de linha, em que a senhora já está mesmo numa situação médica que necessita de estabilidade. E, portanto, o que nós temos mesmo é que melhorar, e é essa a nossa aposta, através deste modelo mais digital de gestão, temos mesmo que melhorar a comunicação entre as equipas. Mas em E termos essa concretos, é a nossa... o que é que muda a partir de hoje? Mudam duas coisas muito relevantes. A primeira, vou voltar, enfim, a referir, se me permitem, muda o contacto prévio com o SNS 24, SNS grávida. É muito importante. Eu volto a referir Em isto. termos de equipas? Em termos de equipas, o que muda, por um lado, são a dotação das equipas. Nós fizemos um trabalho prévio, naturalmente, com a Ordem dos Médicos, onde a Ordem dos Médicos fez uma reavaliação daquilo que são as equipas, digamos, necessárias para a obstetrícia de cada hospital. Não é uma questão de estar a funcionar ou não. Eu vou voltar a referir. As equipas estão sempre a funcionar. A questão é quais são os rácios, no fundo, como sabem, por número de partos. E aqui o trabalho que foi feito com a Ordem dos Médicos nestes quase 2 meses, desde que tomámos posse, e por esta task force que desenhou todo o plano de emergência, onde tem também gente da área da materno-infantil, foi exatamente para garantir sempre a segurança, ajustar aquilo que são os rácios às necessidades das equipas. Obviamente sempre em função, naturalmente, do número de partos. Portanto, isso é outra coisa que também muda. Mas há um aspecto que não nos parece nada irrelevante, até porque foi uma própria proposta que veio da parte dos obstetras e das equipas de obstetrícia, onde estão também, é preciso não esquecer, os enfermeiros e as enfermeiras da obstetrícia, que são absolutamente relevantes em todo este processo, que foi exatamente o modelo de financiamento a partir daquilo que são o número médio de partos que a equipa já faz, e quando entra em hora, no fundo, de urgência, é ativado este modelo de financiamento que permite um incentivo por cada parto realizado. De quanto? É um incentivo que foi trabalhado para estar à volta dos 750 euros, 800 euros. O valor que está estabelecido neste momento são os 750 euros. Independentemente de ser parto normal ou cesariana? É o parto em si, e é para a equipa toda, não é para o médico, ou não é para os médicos, é para toda a equipa que colabora nesse esforço conjunto, a partir, mais uma vez, daquilo que são as suas horas de trabalho que já estão protocoladas no seu contrato de trabalho. E isso vai permitir abrir mais maternidades ao fim de semana, porque nos últimos meses, em Lisboa, ao fim de semana, só a Alfredo da Costa é que está aberta. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A nossa perspectiva é que vai permitir a maior disponibilidade das equipas e um maior equilíbrio das equipas. Há uma coisa de que nós todos, e quem nos ouve, eu gostava muito de deixar isto claro, temos de partir. Os médicos, os enfermeiros, os assistentes operacionais, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, todos aqueles que fazem parte das equipas de saúde têm os seus horários de trabalho, têm os seus contratos de trabalho, como qualquer um de nós que está aqui. E, naturalmente, findo aquela obrigação que têm para com a sua instituição, tudo o que fazem para além disso é voluntário. Voluntário no sentido de querem mobilizar-se para esse esforço adicional. Nós, na saúde, temos sempre precisado
sempre precisado de mais horas do que aquelas que estão nos contratos de trabalho. E vamos continuar a precisar, naturalmente, porque não é só uma questão, e podemos falar nisso, de mais abertura de vagas. É que há 24 horas que os nossos hospitais têm efetivamente de estar abertos. Mas não Então, respondeu. por isso, Há mais blocos de partos abertos ou não a partir de agora? como lhe digo, os blocos de parto estão todos abertos, sempre estiveram todos Ao abertos. exterior. Ao exterior estarão aqueles que forem necessários para aquilo que está previsto em cada semana. Estarão abertos aqueles que forem necessários para aquilo que está previsto em cada semana. Ou seja, nenhuma grávida deixará de ter o seu bebê ou de ser assistida nos nossos blocos de partos. Então vamos ter urgências metropolitanas na área de ginecologia e obstetrícia. Eu não lhe chamaria urgências metropolitanas. Na verdade, o conceito não deixa de ser semelhante, mas há, apesar de tudo, uma diferença. Entre outras, é que nós na urgência metropolitana assumimos, e já testámos isso noutros momentos, que as equipas se mobilizam digamos, de uns locais para outros. Neste momento nós não estamos ainda nessa fase. Nós estamos na fase de avançar um bocadinho mais, ou seja, com um modelo mais digital, um modelo de pré-contacto, no fundo referenciado, é verdade, isso sim, referenciado, e um modelo de incentivo para que os profissionais possam optar por ficar nas suas equipas a fazer o trabalho, digamos, na área da obstetrícia. O nosso objetivo é, até final do ano, porque temos 6 meses, esta portaria de incentivos é até ao final do ano, fazermos um trabalho com estas equipas, com os obstetras. Nós vamos separar, digamos, a obstetrícia da ginecologia. Isto não é nada irrelevante, porque 40% da procura que temos na urgência é a ginecologia. Já ensaiámos um pouco isso em Lisboa, na verdade, nos últimos meses, e por isso contamos ter uma maior previsibilidade nesta questão obstétrica. Mas vamos trabalhar, e essa é a proposta que nos é feita, quer pela Ordem dos Médicos, quer pelos próprios médicos que estão a trabalhar connosco, no sentido de desenvolvermos aquilo que se chama vulgarmente Centros de Responsabilidade Integrada, mas que eu agora, para simplificar, vou dizer modelos autónomos de gestão, ou seja, as unidades de obstetrícia a terem um programa de gestão que seja mais flexível e mais adaptável, não só em termos de incentivos, como agora estamos a ver, se resultarem, nós esperamos que resultem, mas também em termos daquilo que é essa possibilidade, como há bocado falava, de ter equipas que venham, eventualmente, de outros lados e que podem integrar o tal CRI. Mas este, mais uma vez eu refiro, é um trabalho que tem que ser feito com as equipas de obstetrícia, com os médicos, com os enfermeiros, com os anestesistas. Não é um trabalho que seja imposto, é um trabalho que tem que ser construído. O plano fala na possibilidade de avaliar a hipótese dos profissionais do quadro que trabalham em regime, poderem trabalhar em regime de prestação de serviço. Isto foi um modelo que existiu há uns anos e que foi extinto por exigência da Troika. Como é que é possível reativar esse modelo? Eu, se me permite, creio que foi um bocadinho ao contrário. Ou seja, o que eu quero dizer é, esse modelo vigorou durante o período da Troika, exatamente. Não, os médicos não podiam fazer contratos de prestações de serviço com as suas próprias unidades. Existia e deixou de existir. Não, contratos de prestação de serviços, eu creio que está-se a referir à questão de serem tarefeiros nas suas próprias unidades. Não, vamos lá ver, enfim, com a informação que tenho, eu imagino que é uma boa informação, porque nós andamos a estudar isso há cerca de um mês, e estamos a estudar isto naturalmente também com a Administração Pública, com o Ministério das Finanças, com o Ministério do Trabalho, é que esse modelo vigorou exatamente durante o período em que, aliás, o despacho, isso é um despacho, o despacho é feito pela equipa do Dr. Paulo Macedo, que, como sabemos, foi o ministro que esteve durante a Troika. Ele depois foi, isso é verdade, depois foi deixado cair. Portanto, o que eu lhe queria dizer é, seja esse o modelo, aquilo que nós chamamos a dupla vinculação, seja esse o modelo, ou seja outro modelo. O que é que eu quero dizer com outro modelo? Além do modelo tradicional de um valor a partir de determinadas horas já de urgência, que naturalmente também terá que continuar a vigorar. Nós vamos precisar de, no fundo, refazer aquilo que já acontecia até ao final do ano anterior, que era exatamente termos um valor suplementar a partir das horas obrigatórias de urgência. Mas, além disso, sim, é verdade, nós gostávamos de ir mais longe, ou através da dupla vinculação, ou através de um modelo remuneratório
por via de um suplemento, por via de alguma atratividade e flexibilidade em termos, por exemplo, de dias de férias, ou seja, nós estamos a estudar, se me permite a expressão, não é muito elegante, um pacote que possa ser interessante para a mobilização dos profissionais. Mais uma vez, é voluntário. Nós não podemos obrigar de maneira nenhuma nenhum profissional a aceitar, depois das suas horas, a fazer mais horas, até porque muitos dos nossos profissionais, como sabem, já fazem muitas horas. Mas vamos tentar, vamos fazer o nosso melhor e também com a ajuda, naturalmente, dos profissionais, deixe-me dizer-lhe que os próprios sindicatos, no início das negociações, nós verdadeiramente ainda não as iniciámos, iniciámos a parte do protocolo negocial, têm vindo a apresentar sugestões neste sentido, não é? Porque os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais também querem ter vida própria e as pessoas cada vez querem menos. É verdade, nós sabemos isso, trabalhar num esforço muito grande adicional. Mas temos que os mobilizar. Este modelo seria um modelo a aplicar apenas à questão da obstetrícia e ginecologia, ou também seria alargar para todos os médicos que fazem urgência, independentemente da especialidade? Esta possibilidade da dupla vinculação. Não, o modelo da dupla vinculação, se avançasse, era um modelo para todos os médicos e enfermeiros que em serviço de urgência pudessem optar, caso possamos vir a ter esse modelo, pudessem optar, em vez de irem fazer serviço no hospital ao lado, que por acaso até muitas vezes é público, também, outras vezes não é privado ou é social, pudessem ficar nas suas equipas exatamente, e isto é importante dizer, com um valor, eu vou-lhe chamar assim, um valor hora de prestação de serviço que seja em tudo equivalente àquilo que nós já pagamos hoje por despacho, um despacho que vem do anterior governo e que, sim senhor, do Dr. Ricardo Mestre, e que eu deixei que continuasse e assinei, conscientemente, ou seja, os médicos, enfim, os profissionais acabam por ter um valor hora que é em tudo, e condições fiscais, que é em tudo semelhante àquilo que têm quando são tarefeiros no outro hospital. Deixe-me dizer-lhe mais uma coisa, Ana, muito relevante. Porque é que nós mantivemos, com muitas críticas, e eu compreendo e aceito muito bem essas críticas, porque é que nós mantivemos este despacho dos 40% para os tarefeiros? Nós temos algumas urgências em algumas zonas do país que vivem exclusivamente neste momento de tarefeiros. E nós que não queremos continuar. Os médicos não querem, os enfermeiros não querem, os profissionais não querem e o governo também não quer continuar a alimentar este modelo de organização através de tarefeiros. Mas não conseguimos de um dia para o outro terminá-lo. Certo. Então temos que encontrar formas de fazer essa transição, não só por via, vejam, a dedicação plena, foi um dos exemplos. A dedicação plena veio trazer mais horas de trabalho em termos suplementares e há outros modelos em cima da dedicação plena que nós temos que estudar com os sindicatos para garantir as 24 sobre as 24 horas, onde está a reorganização das urgências, que é uma das áreas que nós temos no nosso, é um dos nossos eixos estratégicos. Porque, mais uma vez, e nós sabemos disto há muito tempo, é verdade, isto não é novidade, a questão é a implementação, é porque é que nunca se fez ou porque é que não conseguimos fazer e nós agora, enquanto governo, temos que dar o nosso contributo. É que as urgências, nós não podemos ter na mesma urgência, vamos lhe chamar assim, para que nos percebam lá em casa, as pessoas que têm uma situação pouco complicada, mas que obviamente para elas tem que ser resolvida a partir das 8 da noite. Nós hoje já temos centros de saúde, é preciso dizer e agradecer este esforço que os próprios cuidados de saúde primários estão a fazer, nomeadamente os centros de saúde B, para ficar abertos até mais tarde, com a consulta também no dia a seguir. Há muito esforço que os cuidados primários estão a fazer e, além disso, nós também, a reorganização das urgências, deixem-me só dizer isto, separa aqueles que são os chamados verdes e azuis, situações menos complexas, que vão estar em centros clínicos de proximidade, daqueles que são verdadeiramente urgentes, verdadeiramente complexos, e esses sim têm que ir para as urgências dos hospitais centrais. Para esse modelo, mas ainda voltando às maternidades, vão alargar os protocolos com maternidades privadas ao resto do país. Neste momento há 3 em Lisboa, vai ser alargado? Nós já temos o protocolo em Lisboa, vamos mantê-lo. Se for necessário, vamos aumentá-lo,
ou seja, tudo o que são grávidas de baixo risco, se não tivermos espaço nos nossos blocos de partos e se as senhoras aceitarem, porque têm que aceitar, naturalmente também é voluntário, ou tem que ser com o consentimento, serão naturalmente acionados estes protocolos e sim, alargaremos estes protocolos ao resto do país sempre que houver duas coisas muito relevantes. Primeiro, necessidade, tem que haver necessidade, e segundo, também tem que haver disponibilidade do social e do privado em termos de oferta, porque a oferta, como as senhoras sabem, não é igual em todo o país. E esse levantamento já foi feito? Este levantamento já está feito. E onde é que poderá haver esse protocolo? Eu creio que neste momento não falaria sobre esse tema, por uma razão apenas, não porque o levantamento não esteja feito, mas porque até agora verdadeiramente nunca foi necessário. E, portanto, não sendo necessário, se nós continuarmos a não precisar, porque temos estabilidade nessa solução pública, não vale a pena neste momento estar a criar a ideia de que pelo país inteiro havemos de ter, digamos, partos fora do sistema público. Há uma coisa que é verdade, 66 mil partos, ou seja, 77% dos partos continuam a ser feitos no Serviço Nacional de Saúde. E deixem-me dizer-vos aquilo que já sabem, mas que eu vou voltar a dizer para quem nos ouve, há muitos partos que têm que ser feitos no Serviço Nacional de Saúde, em hospitais que têm as condições, não só porque são partos complexos, não só porque as mulheres em causa são mulheres de risco, mas também porque há muitos bebês que quando nascem, ou porque são prematuros, ou porque têm cardiopatia, ou porque têm problemas, digamos, patológicos já antecipados, ou porque precisam de um apoio muito especial de muitas equipas e precisam, portanto, da rede de neonatologia. O que eu quero dizer é a complementaridade que nós utilizamos, já estávamos a utilizar e vamos continuar a utilizar, é para responder às grávidas, porque há uma coisa que não vai acontecer e não pode acontecer. E penso que nisso todos concordamos. Nós não podemos ter nenhuma mulher grávida a precisar de ter o seu bebê sem ser em condições de segurança. E isso, se tiver que acontecer nos hospitais privados e nos hospitais das misericórdias, alguns deles, aliás, nós temos, como sabem, o setor social, uma parte importante da produção do Serviço Nacional de Saúde já hoje é feito pelo setor social e eu aproveito aqui para agradecer muitíssimo a colaboração que o setor social de interesse público tem feito a este plano de emergência. E tem sido feita uma avaliação da forma como os bebés nascem ou como nasceram durante a aplicação deste plano Nascer em Segurança, uma vez que há grandes constrangimentos nas maternidades, por exemplo, o nível das asfixias aumentou, não aumentou, infecções, esse levantamento está a ser feito? Olha, essa pergunta parece-me de uma importância enorme. Eu, como sabem, recebi do Sr. Professor Fernando Araújo o relatório que me foi entregue, comecei a lê-lo exatamente há um dia. É um relatório bastante extenso, que tem 648 páginas, 642 e tem muitos anexos. Eu tenho a obrigação, não só institucional, mas também a obrigação, sob o ponto de vista profissional e técnico-científico, de ler com muita atenção, eu e um grupo de pessoas que já está a fazê-lo, tudo aquilo que ele nos deixa, e eu acredito que, apesar de não ter sido nada que eu lhe tenha pedido naquele despacho que emiti, eu estava muito orientada naturalmente para a questão da reforma e para os resultados da reforma das ULS, mas admito que haja ali muita informação que seja muito importante e que nos indique nesse sentido, ou seja, no sentido do que é preciso avaliar, do que já foi avaliado, porque a confiança que o Sr. Professor Fernando Araújo, a todos nós e a todo o país merece, tem que assentar na base de que jamais o diretor executivo cessante deixaria de fazer essa avaliação. E por isso eu tenho plena confiança naquilo que o professor Fernando Araújo fez durante este ano e tenho a certeza que ele nos deixa dados neste relatório e indicações muito precisas daquilo que é preciso fazer. Mas naturalmente que nós também, com base naquilo que ele nos deixa, continuaremos também esse legado e se for preciso fazer essa avaliação, naturalmente que a teremos que fazer. Mas acredito que ele nos deixa realmente já uma avaliação do trabalho que foi feito. Deixe-me ainda só
colocar uma questão relativamente às maternidades. Há pouco falou da questão dos incentivos para se aumentar o número de partos no SNS, entre os 700 e os 800 euros para as equipas, e depois será distribuído pelos vários elementos das equipas, e isto terá em conta a média de número de partos dos últimos 3 anos. No último ano e meio, muitas maternidades tiveram fortes constrangimentos e, portanto, o número de partos que realizaram ficou muito aquém daquilo que era o normal. E no caso, por exemplo, da maternidade do Hospital de Santa Maria, neste momento nem sequer há partos porque está fechada em obras. Isto não vai penalizar as equipas que se pretendia que fossem mais valorizadas para voltarmos a ter estas urgências e estas maternidades abertas ao exterior? Olha, enfim, nós vamos ter que avaliar a medida e não queremos de maneira nenhuma que ela seja desincentivadora. Não, mas percebo o que eu estou a Eu percebo o colocar, que me está a que é, dizer. para estas equipas o valor, o valor, quer dizer, se calhar até vai ser mais fácil de alcançar, mas para as outras que receberam muito mais partos vão ver a sua média mais elevada e, portanto, à partida ficarão mais longe. Quer dizer, se isto não pode criar Sim. aqui um conflito. Eu compreendo o que diz e acho que devemos estar atentos à questão que nos levanta, não é? Porque isto tem que ser avaliado agora, semana a semana e mês a mês. Sem dúvida nenhuma, como lhe digo, isto é para 6 meses. Mas eu admito que as maternidades que tiveram mais partos, e quando nós falamos em partos, é verdade, simplificamos e temos que simplificar parto, mas os partos são todos muito diferentes e alguns demoram muito tempo e são muito complexos e logo aí estes números podem ser influenciados. Mas eu admito 2 coisas. Admito que as maternidades que tiveram mais capacidade de resposta são aquelas que efetivamente têm equipas com mais recursos humanos e mais capacidade e por isso eu acho que não é penalizar, porque as outras que têm menos capacidade, apesar de tudo, também estiveram lá e estiveram a responder, mas não ponho de lado, deixe-me dizer-lhe, a possibilidade de fazermos um ajustamento e um ponderador, aliás, como fazemos com os índices de desempenho nos cuidados de saúde primários e como fazemos em várias outras áreas, de colocar, se chegarmos à conclusão que estamos a prejudicar equipas relativamente a outras e que que desincentivamos algumas equipas exatamente por aquilo que acabou de dizer, não temos nenhum problema em modificar o modelo ao longo agora do seu desenvolvimento. Isso sem dúvida. Avançando agora para as urgências hospitalares, há pouco já abordou, a ideia é retirar os casos menos urgentes dos hospitais, as pulseiras verdes, os doentes triados com pulseira verde e azul serão encaminhados para os cuidados primários com a garantia de que terão uma consulta em 24 horas e quando não há vaga, a opção serão então os centros de atendimento clínico. Quando é que serão criados? E onde é que vão ficar? Como é que vão funcionar? Pois, nós fizemos um levantamento exaustivo do que são, sobretudo, e agora aqui entramos no chamado plano de verão, do que são as urgências, sobretudo no verão, a altura em que temos muita gente de férias, não é? As tais merecidas férias, e onde sempre, como sabem, temos constrangimentos. A sazonalidade indica-nos o verão, indica-nos o inverno e, concretamente, o que nós sabemos é que não é igual em todo o país. Ou seja, Lisboa e Val do Tejo e Algarve, como sabem, é sempre, por razões que todos sabemos, são sempre áreas bastante pressionadas. Mas também o Grande Porto, ou seja, também é verdade que o Grande Porto, até porque cada vez também tem mais turismo e tem mais gente nessa altura, também nos merece uma particular atenção. E, portanto, no Algarve, o plano é um plano que está a ser feito e com muito empenho por parte da OLS do Algarve e que temos estado a acompanhar. Isto é de facto a responsabilidade do próprio Conselho de Administração e temos muita confiança na capacidade que estão a ter para o seu desenvolvimento, mas estes 2 centros clínicos de proximidade serão feitos, um em Lisboa e outro no Porto. Também porque, além de serem as zonas mais pressionadas nesta fase, nós também temos que voltar a testar o modelo. Veja, este modelo tem algumas inovações, mas não é completamente novo, porque nós no passado já tivemos aquilo que eram os SAPs, lembram-se disso? Serviços de atendimento permanentes. E os serviços de atendimento permanentes, exatamente. E eram serviços que davam bastante resposta na altura. Já tivemos, inclusive, e ainda temos, por exemplo, em Mafra, ainda temos um serviço de atendimento permanente que evita que muitas situações, lá está, não complexas,
complexas tenham que ser referenciadas a Santa Maria, concretamente porque Mafra está ligada ao LS Santa Maria. E, portanto, aquilo que a história nos diz, aquilo que as equipas nos dizem, é que nós só conseguiremos, obviamente que este é um processo que também leva o seu tempo e nós temos que avançar com tudo o que já aprendemos, mas que nós temos mesmo, e de ser um eixo estratégico, nós temos mesmo que conseguir separar aquilo que é urgente e aí requalificar, humanizar e ter não só a especialidade de urgência vai finalmente com a proposta da Ordem dos Médicos e com o acordo da Ordem dos Médicos vai finalmente ser implementada. Os tais CRIs, como sabem, os Centros de Responsabilidade mais autónomos, que já da anterior direção executiva havia 5 em piloto, digamos, a ser testados, e que nós agora vamos alargar a todos os hospitais que têm urgência, digamos, polivalente e que queiram fazer este projeto. E, portanto, essa urgência, só para ficarmos com esta ideia, a grande aposta é tudo o que é urgente e emergente tem que ser tratado porque é muito complexo e porque requer depois internamento e requer uma série de, digamos, de evoluções dentro do próprio hospital, tem que ser tratado à parte. Todas as outras situações que nós nunca podemos desvalorizar, porque algo que nos parece agora uma pequena dor de cabeça ou uma dor, digamos, no estômago, mas que as pessoas valorizam, cada um de nós não a podemos desvalorizar. O que temos é que, por um lado, temos o SNS 24, que já faz o encaminhamento e sabem que aumentaram muitas chamadas exatamente por isto. As pessoas perceberam que conseguiam, na maior parte das vezes, ver as suas soluções atendidas. E quando vão ao hospital pelo seu próprio pé, porque isso também acontece, como sabem, nós, depois da triagem, naturalmente, vamos ter, digamos, formas de transporte para que as pessoas possam, efetivamente, ir para estes centros clínicos. E vamos, mais uma vez, dotar estes centros clínicos, estes serviços de atendimento permanente, centros clínicos de proximidade, da capacidade de poder responder naquele momento e de poder fazer outra coisa, que é a tal consulta do dia seguinte, estar em relação com as agendas dos nossos médicos de medicina geral e familiar, aqueles a quem os próprios doentes pertencem em termos de lista, porque muitas das pessoas com a urgência têm médico de família, mas sentem-se mal durante a noite, não é? E muitos não têm, e outros não é? não têm médico de família. E em Lisboa, como sabem, há uma grande quantidade de pessoas que não têm médico de família. E esses terão que ir, de facto, para, se precisarem depois da continuidade de cuidados, se não for uma coisa que se resolva ali, terão que ser encaminhados para as nossas outras possibilidades, que são as bolsas de médicos convencionados e também os nossos médicos que chamamos bata branca, mas que agora são bata branca 2.0. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Já tenho, digamos, uma carteira de serviços mais alargada. Então deixe-me só ver se percebi. Portanto, vamos ter 2 centros de atendimento clínico, um no Porto, outro em Lisboa, é isso? Exatamente. E vão abrir quando e vão estar instalados onde? Pronto, sobre a questão da instalação, nós no Porto temos um hospital que vai estar, enfim, dedicado, praticamente toda a urgência vai estar dedicada a ser este centro clínico. Um hospital do SNS? Diga? Um hospital do SNS? No Porto é um hospital que tem Misericórdia. convenção, exatamente, que tem convenção com o SNS. Era aquilo que estava disponível, mais uma vez, isto tem a ver muito com a disponibilidade. Os nossos hospitais públicos, como sabem, as urgências, mesmo as verdadeiras urgências, já são bastante intensas e por isso temos que procurar hospitais que tenham menos, digamos, que tenham mais oferta. E em Lisboa nós aprofundámos um protocolo com o hospital, com o HFAR, ou seja, com o Hospital das Forças Armadas, que também não é um protocolo novo, já tinha sido acionado durante o período de inverno, mas era sobretudo para situações de internamento. Nós agora estamos a trabalhar com as Forças Armadas, neste caso com o Ministério da Defesa Nacional, exatamente para darmos esta resposta por via do HFAR. E estamos convencidos que muito brevemente poderemos fazer esse anúncio publicamente. E os custos desta medida estão avaliados?
Todas as medidas que estão no plano de emergência, todas, as que são de curto prazo, ou seja, as urgentes, as prioritárias, algumas das estruturantes estão, enfim, mais avaliadas em termos de impacto do que outras, mas todas elas estão avaliadas em termos daquilo que é o seu impacto financeiro. Nós trabalhamos com o Ministério das Finanças de uma maneira muito positiva e muito colaborativa, e o que lhe posso dizer é o seguinte: os portugueses, através dos seus impostos, hoje já dedicam à saúde mais de 15 mil milhões de euros. Já dedicam diretamente à prestação de cuidados mais de 11 mil milhões de euros. Mal seria que aquilo que vamos fazer neste plano não estivesse já incluído no Programa Orçamental da Saúde. Mas há muitos incentivos que não existiam. Mas que estão a ser requalificados para gerar eficiência, porque também havia muitos outros desperdícios que existiam e que se calhar têm que deixar de existir. E os protocolos cabem nesse desperdício? Estes protocolos não cabem nesse desperdício. Estes protocolos são protocolos que, em algumas situações, reduzem aquilo que são os encargos do Serviço Nacional de Saúde com os doentes. E posso dar 2 exemplos. As urgências que são tratadas num hospital central e que não são urgências que ali deviam estar, custam 3 vezes e às vezes 4 vezes mais ao Serviço Nacional de Saúde do que vão custar agora nestes centros de proximidade clínica. Mas posso lhe dar mais outro exemplo. Com um trabalho muito sério que estamos a fazer e muito exaustivo com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a identificar, pelo menos até agora nas próximas semanas já identificámos 237 doentes que vão poder sair dos hospitais onde estão para lares e para apoio domiciliário. Dir-me-á 237 em 2.800 que há no país inteiro, enfim, ainda não é completamente expressivo, não, mas a questão é que nós estamos a fazer esse trabalho e esse trabalho tem que ser feito dia a dia. Porque isto é uma área complexa, como sabem, a questão Sim, já tem vários protocolos ativados. Tem vários protocolos ativados, mas cada vez a verdade é uma. Todos temos de estar conscientes, os portugueses têm que estar conscientes disto. Mesmo com os protocolos ativados, mesmo com os hospitais a terem camas, aquilo que nós chamamos de camas de retaguarda, onde já investem uma boa parte até do seu financiamento, que não devia ser para isso. A verdade é que nós, muitas vezes, não conseguimos tirar estes doentes, até cuidados, que são cuidados continuados de média e longa duração. Nem estou a falar dos lares. Portanto, é fundamental para nós, e é isso que nós estamos a fazer, por um lado, ter mais oferta, e aí o setor social está a ser de uma ajuda enorme, um contributo enorme. Estamos a encontrar mais espaços de média e de longa duração para, com o apoio das famílias, porque nós temos que ter, como sabem, o apoio das famílias, podermos libertar estas camas do hospital, que custam 4 a 5 vezes mais, dependendo da cama de internamento, porque uma coisa é a medicina interna, outra coisa é a ortopedia, outra coisa é a neurocirurgia, e quando nós temos estes casos nos hospitais, são 4 vezes mais aquilo que gastamos do que se tivéssemos a pessoa num cuidado de retaguarda. Deixe-me dizer-lhe mais, é inseguro ter estas pessoas, além de ser desumano, porque ninguém deve estar a viver num hospital, mas é pior do que isso. É pior do que isso, é que as pessoas correm riscos a partir de uma certa altura, se já têm alta, correm riscos de poder ter infecções decorrentes do ambiente hospitalar, e nós temos mesmo que atuar neste sentido. Mas esta é uma realidade há muito identificada. Há muito identificada. O diagnóstico está feito, sim. Fizeram-se vários protocolos, não houve até agora nenhuma solução verdadeiramente eficaz. O que é que propõe que de facto altere esta realidade? Eu acho que há 2 razões essenciais para não ter havido muitos resultados. Há uma, desde logo, que para nós tem que se fazer uma intervenção sob o ponto de vista cívico. Muitas vezes as próprias famílias têm dificuldade em, digamos, aceitar a troca entre o hospital e uma rede de cuidados continuados. E algumas vezes porque a rede é longe, ou seja, a oferta é longe de casa, e as pessoas não querem ter o seu familiar
longe de casa. Outras vezes porque também consideram que no hospital, a ideia de que no hospital está bem cuidado, está bem apoiado, o que é verdade, mas realmente não precisa de todo aquele tipo de cuidado, que é um cuidado exigente e muito dispendioso. E por isso, aí há um grande trabalho, os assistentes sociais têm feito um trabalho excepcional, há um maior trabalho a fazer com estas famílias. Mas há uma coisa que não podemos de maneira nenhuma fugir, que é: no Norte nós temos muito mais oferta do que temos a Sul, do que temos em Lisboa e Val do Tejo. O PRR, neste momento, como sabem, tem uma oferta está em concurso, de cerca de mais 7.454, o número se não é 54 é 58, camas de cuidados continuados. Nós estamos a avançar, a taxa de execução era muito baixa, posso lhe dizer que em 7.548 ou 44 camas que estavam disponíveis, havia 544, propostas para concurso e apenas, quando chegamos, 8 contratos assinados. Nós neste momento estamos a dar uma grande força a este processo, até porque o PRR tem uma data. Construções que não sejam feitas até um determinado momento já não podem ser feitas por causa do desembolso, e por isso temos muita expectativa. Uma grande parte destas camas, novas camas, vamos chamar assim, e agora estou a falar de cuidados continuados de média e de longa duração, algumas delas dedicadas à demência, é muito importante. À demência e a situações psiquiátricas mais graves, que têm que estar mesmo assistidas de maneira diferente, e portanto a nossa expectativa é que consigamos, nos próximos ano e meio, porque o PRR dura isto, não é? Não são estruturas complexas de construir, a questão é conseguirmos depois também atrair os profissionais para lá estar. Mas mais uma vez deixem-me dizer-vos, esta matéria da rede de cuidados continuados, de média e de longa duração, é uma matéria que tem estado muito bem desenvolvida pelo setor social, é a vocação do setor social. O setor privado é verdade que também tem tem trabalho feito nesta área, mas nós aqui privilegiamos muito o trabalho com o setor social e temos de facto um plano para procurar, retirar o maior número. Eu não lhe vou dar um número porque não lhe o posso dar, não estaria a ser verdadeira, mas nós temos um número para nós de ambição para, antes do próximo inverno, conseguirmos retirar uma grande parte destes cidadãos, destes hospitais que precisam muito de ver estas camas libertas. Isto tudo começou por causa da questão se íamos gastar mais ou menos. Neste caso concreto, só esta medida, se conseguimos tirar estes doentes dos hospitais, paga pelo menos dos 2 eixos estratégicos que temos aqui, quer os partos, quer o Onco-Stop 2024. Prometeu um médico de família a todos os portugueses até ao final da legislatura, não é a primeira-ministra a fazê-lo. Acha que vai conseguir cumprir? O que é que propõe de diferente? Onde é que vai buscar médicos para conseguir cumprir esta promessa? Olha, nós abrimos mais um concurso, vamos abrir agora mais um concurso para 900 médicos de família. Mas que já sabe que vai ficar semi-vazio. Não há candidatos. Vamos lá ver. Vamos lá ver. De qualquer maneira, eu acho que, se me permite eu dizer isto, acho que é importante o concurso ser aberto, porque podia não ter sido, não é? E, portanto, é importante ter lá 900 vagas. E diz muito bem, eu podia lá só ter 200 ou 300, porque foram aqueles que acabaram de se especializar. Mas nós entendemos que, mais uma vez, é preciso dar um sinal de que queremos que estes médicos venham para o Serviço Nacional de Saúde. E agora vamos a factos concretos. Porque é que os médicos, a Medicina Geral e Familiar, pode considerar, ao longo do tempo as condições vão mudando, pode considerar a possibilidade de olhar de uma maneira positiva para este concurso, porque nós estamos a generalizar os centros de saúde nova geração, aquilo que eu chamo de modelo B, centro de saúde nova geração, para não dar siglas, não é? Porque senão ninguém percebe. Estes novos centros de saúde, o que é que fazem? Fazem várias coisas muito importantes e os médicos gostam deles, é aquilo que toda a gente nos diz e que os próprios médicos nos dizem. Trabalham em equipa com os enfermeiros, e com outros profissionais, como sabem, não vou agora estender, mas com profissionais desde a nutrição à psicologia. A propósito, nós vamos contratar 100 psicólogos para os cuidados de saúde primários, que nos parece que é a primeira vez que algum governo contrata 100 psicólogos e 100 aqueles concursos que demoram 3 anos para entrar em 40 e depois não entram. Portanto, no nosso caso, vão entrar rapidamente, e isso é muito importante, porque na área da saúde mental, como sabem, temos as nossas dificuldades, e por isso, portanto, os cuidados de proximidade
começam a ser cada vez mais atrativos para os mais jovens. Mas é verdade que quando diz, então, e se isso não acontecer? E se isso, apesar de tudo, apesar dos salários, são dedicação plena. Todos estes médicos têm dedicação plena. Eu não vou aqui falar, enfim, das remunerações, porque são conhecidas, mas quer dizer, são as remunerações que o sistema público hoje consegue pagar e que não são remunerações só em termos do salário base. Portanto, tem a questão da formação, tem a questão de outros suplementos associados ao desenvolvimento de projetos de promoção de saúde e prevenção da doença. Mas a questão é, então, e além disso, o que é que temos? Temos que ter outras soluções. E, obviamente, existem outras soluções. Nós vamos avançar com os chamados Centros de Saúde Modelo C. Porquê? Vamos avançar com 15 nesta fase, distribuídos em várias zonas do país, para perceber, porque nunca ninguém testou, esta é a verdade, para perceber se existem nestes centros de saúde modelo C, que são centros de saúde com características diferentes, é verdade, com requisitos diferentes, que vêm da iniciativa dos próprios médicos ou do setor social ou privado, e pode acontecer que estes modelos, nós vamos abrir muito poucos, mas para ter uma comissão de acompanhamento e avaliar os resultados. E pode haver, sim, grupos de médicos, alguns deles até se calhar mais séniores, que até se interessem por fazer parte destes modelos C. E depois, além disso, no mais imediato, o que é que estamos a fazer já desde, enfim, há algumas semanas? A fazer convenções com médicos individualmente ou grupos de médicos, que são no fundo cooperativas de médicos ou empresas de médicos que se associam e que, no fundo, através de uma convenção, disponibilizam a sua agenda. Essa agenda, estando disponibilizada sob o ponto de vista digital, permite-nos, para os inscritos nos centros de saúde que não têm médico de família e que precisam de uma consulta e que precisam de meios complementares de diagnóstico, estes médicos com a convenção acedem a todo o sistema, aos registros clínicos e podem responder. E quantos é que já têm? Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Aquilo que nós dissemos, e eu acho que ontem o Sr. Primeiro-Ministro foi muito claro sobre isto, nós dissemos 3 coisas que eu gostava aqui de reafirmar. Em primeiro lugar, esta é a medida mais difícil de todas, e todos sabemos isso, porque ela já muitas vezes foi posta em cima da mesa, portanto não achamos, nem podíamos achar que era uma medida fácil. É muito difícil, mas nós não podemos desistir dela. No dia em que um país desistir de ter estruturas de proximidade que respondem aos seus cidadãos e aos muitos migrantes que todos os dias entram em Portugal, porque também estamos a falar dessas pessoas que vêm encontrar um projeto de vida connosco e que trazem as suas famílias, no dia em desistir disso, desistimos daquilo que a Constituição da República nos pede para fazer, que é dar uma resposta em saúde a todos. E por essa razão, naturalmente, nós temos de perceber, por um lado, que temos de dar a todos, mas temos de começar pelos que mais precisam. Isso foi algo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem disse e que eu vou voltar a reafirmar aqui. Nós vamos sim, em termos das listas dos novos médicos, em termos das listas da Bolsa de Médicos e até nestes novos modelos C, nós vamos em primeiro lugar privilegiar aqueles que são mais vulneráveis. As crianças, as grávidas e os mais velhos. E isso é uma opção muito assumida e cientificamente validada. Já é o que acontece, aliás, com os atuais listas de médicos. Também têm esses ponderadores em primeiro lugar. Números, essa bolsa de médicos convencionados é composta por quantos médicos nesta altura? Esta bolsa de médicos convencionados está a ser construída e composta por aqueles médicos que se estão a inscrever todos os dias e a todo momento. Tenho um número, mas entendo que o devo divulgar na altura certa. Ontem falou em bastantes, hoje gostávamos que concretizasse. Pois, mas eu só vou concretizar na altura que entender que é a altura certa para concretizar. Também vão retirar das listas os não residentes em Portugal e os estrangeiros que não vão ao centro de saúde há mais de 5 anos e ainda vão propor aos médicos que aceitem até mais 200 utentes. Com que incentivos? Em primeiro lugar, deixe-me dizer, nós não vamos retirar das listas. Vão colocar uma lista paralela. Com certeza, que é bem uma diferente. Lista sombra. Não é bem diferente, perdoe-me a discordância, é bem diferente aquilo que se chamava, falou-se muito em determinadas alturas da nossa vida da saúde, limpar listas. Nós não vamos limpar listas, nós vamos fazer uma coisa que se chama
organizar listas, que eu creio que é aquilo que todos nós fazemos até nas nossas casas, que é, se nós temos, veja bem, nós através do RNU, Registro Nacional de Utentes, nós sabemos que há pessoas que nos dizem, eu não quero ter médico de família. São poucos, não são muitos, mas há quem diga, eu não quero ter médico de família. Há aqueles que nos dizem, eu quero ter médico de família. E, dentro desses, há aqueles que dizem, eu não estou a residir em Portugal neste momento. E aqueles que não estão a residir em Portugal continuam exatamente como qualquer outro a ter direito a ir aos nossos centros de saúde e aos nossos hospitais. O que é que fica? Depois há aqueles, de facto, que não vão há mais de um determinado tempo, X anos, não é? Neste caso 5 anos, que não vão porque não precisam de utilizar. Essa lista, a que chamou lista sombra, e que eu acho que apesar de tudo é uma designação mais interessante do que propriamente a ideia de que eles vão ser retirados das listas, nós chamamos lista reserva, mas muito bem, essa lista está lá. Faz parte. Agora, o que acontece é, se eu tenho, e eu acho que as pessoas que nos ouvem percebem isso, tenho pessoas a residir em Portugal, por exemplo, em Lisboa e Val do Tejo tenho mais de 1 milhão de pessoas sem médico de família. Uma parte destes, 500 mil, precisam muito de ter médicos de família. E se eu tenho médicos de família com listas onde estas pessoas, lá está, não utilizam, não querem ir quando o médico telefona para vir, para fazer as análises de rotina, para a vacinação, não residem em Portugal e respondem. Deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Sabe que há alguns que não residem em Portugal, alguns dos nossos cidadãos, mas querem continuar a ter médico de família e fazem consulta por teleconsulta com o nosso médico de família. Nós estamos preparados para tudo isso. Agora, o que temos é que ser ágeis e não deixar que hajam listas, lá está, que têm, por exemplo, 200 ou 300 pessoas que não estão sequer cá ou interessadas em ir aos centros de saúde e não colocar nesse lugar, penso que todos nos percebem, seria uma péssima gestão não colocar nesse lugar as pessoas que temos ali ao lado e que vão à urgência quando querem ter uma consulta. Uma grávida, uma criança e um idoso diabético. Ao colocar na lista sombra, quando, por exemplo, esse imigrante vem a Portugal e quer ter a consulta com o seu médico de família, vai ser com o seu médico de família ou vai ser com um médico de família do centro de saúde? Ele deixa de estar afeto ao médico que o seguia ou não? Vamos lá ver. Preferencialmente, estas listas são listas dos próprios médicos, não é? Certo? Mas um imigrante, quando vem a Portugal e precisa de cuidados, vai ao seu centro de saúde e terá uma resposta. Se não puder ser o seu médico de família, que às vezes também já se reformou, têm consciência que todos os dias se reformam e que essas pessoas têm que mudar de médico. A questão é a continuidade de cuidados e por isso um imigrante quando vem a Portugal uma vez por ano ou 2 vezes por ano e que tem todos os seus direitos todos acautelados, se não for exatamente com o seu médico de família, ou porque ele não está naquele dia, ou porque ele já se reformou, ou porque ele não tem vaga naquele dia, se calhar só tem vaga no dia a seguir, terá outro médico. Eu creio que já é aquilo que de alguma maneira as pessoas estão, enfim, eu diria, preparadas para receber. Porque, vamos lá ver, alguém que vive fora do país e que só vem cá uma vez por ano, a única coisa que não pode nunca perder, porque são cidadãos portugueses, nunca pode perder é acesso aos cuidados de saúde. E eu vou lhe dizer uma coisa, aqui há um tempo, quando se falava nisto, as pessoas diziam, mas os imigrantes nunca têm a porta fechada, porque se quiserem vão à urgência do hospital. E nós dizemos, não é dessa maneira. O imigrante vai ao seu centro de saúde, tem o seu médico de família, se não for aquele médico de família, porque por as razões que eu já disse, será outro, mas terá sim uma resposta. E com estas 3 medidas, médicos convencionados, limpar, entre aspas, isso é palavras suas. Enfim, criando esta lista reserva e propor mais 200 utentes por médico, a quantas pessoas é que conseguem dar médico de família? Vamos lá ver, a proposta de mais 200 utentes por médico é uma proposta que é, digamos, trabalhada com os próprios médicos. Ou seja, estas coisas são feitas em diálogo. Uma coisa é a legislação, que já prevê que as listas, enfim, possam, por causa das unidades ponderadas, como sabem, ou seja, possam alargar. Outra coisa é a realidade em cada centro de saúde e em cada localidade. Portanto, vamos lá ver, nós neste momento temos unidades locais de saúde.
Essas unidades locais de saúde integraram, foi uma decisão do anterior governo, integraram os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. O que é que nós estamos neste momento à espera, disponíveis e muito interessados que aconteça? É que os diretores clínicos dos cuidados de saúde primários que fazem parte destas unidades locais de saúde possam agora, até para o contrato de programa de 2025, que vai começar a ser discutido agora, possam dizer-nos quais são, dentro dos médicos que estão na sua região, nos seus centros de saúde, quais são os médicos que podem ter mais destes utentes ou cidadãos, de acordo também com o nível de complexidade, lá está a questão das unidades ponderadas, porque há aqui uma questão, aquilo que está legislado é muito claro. Em termos do que é o máximo de número de utentes por médico de família e o máximo de unidades ponderadas. E por isso, estas questões discutem-se na contratualização. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos uma série de indicadores, verdade? E esses indicadores, alguns são de acesso, outros são de qualidade. Nos indicadores de acesso, o que os médicos de família nos têm revelado é estarem disponíveis para olhar para os indicadores de acesso e também para os indicadores de qualidade e construirmos um novo índice, digamos, de ponderação. E é isso que nós vamos fazer. O facto de serem 100, 50 ou 200 é uma negociação que tem que ser feita com os médicos um a um. E dizer-lhe também que, mais uma vez, os tais modelo C, que são apenas 15, como lhe digo, e que vamos ver se resultam ou não, se têm bons resultados ou não. E se há candidatos interessados, e se, não é? Ora, aí está, e se há candidatos interessados, eu acredito que há candidatos interessados, quais são as características que vão ter? Possivelmente, ao contrário, tem a ver com a carteira de serviços. Enquanto estes centros de saúde B têm uma carteira de serviços muito ampla, como as senhoras sabem, que vai desde a promoção de saúde até à reabilitação, é a verdadeira medicina familiar, estes modelos C são modelos, digamos, com continuidade de cuidados também, mas não têm uma carteira tão ampla. E têm, por isso, outro tipo de, eu diria, população-alvo. Mas fez certamente contas. Estas medidas representam quantos médicos de família para quantas pessoas? Estes médicos de família que estamos a falar, em primeiro lugar, são 900 vagas que nós abrimos. Dessas 900 vagas vão entrar médicos de família. Vamos começar por aí, porque isto é um algoritmo, isto Claro. não começa ao mesmo tempo da mesma maneira. Vamos ver quantas pessoas é que vamos ter através destes médicos. Isto em primeiro lugar, porque é o Serviço Nacional de Saúde. E para nós, o Serviço Nacional de Saúde é o pilar da resposta em A saúde. esses juntamos A os esses médicos vamos juntar convencionados. médicos convencionados. A Vamos esses juntar juntamos- modelos Cs. E, portanto, vamos procurar até ao final do ano. Eu sei que querem um número Queremos. e eu compreendo isso, mas então eu vou dizer àqueles que nos ouvem, aos nossos cidadãos, que somos ambiciosos no número e que semana a semana, mês a mês, vão poder acompanhar quantos médicos, aliás, quantas pessoas têm médico de família através do nosso portal SNS 24. O que é que nós gostávamos muito, muito, muito de ter? Gostávamos muito de chegar ao fim do ano 2024 e do ano 2025 com, digamos, uma grande parte da população, e agora vou falar de Lisboa e Vale do Tejo, que é onde temos mais problemas, com uma grande parte da população. E o que é uma grande parte da população? É pelo menos mais um terço entre, digamos, 30, 40, 50% destas pessoas que mais precisam, estou sempre a falar dos que mais precisam, com acesso, digamos, à medicina familiar. É verdade, mas repare, por isso é que eu digo, eu sei que querem um número e eu compreendo que queiram um número, mas é muito importante perceber a dinâmica. Nós podemos conseguir 300 mil pessoas só agora com estes novos médicos que entram, e isso seria extraordinário. Podemos conseguir chegar até aos 500 mil com a ajuda dos Bata Branca, com a ajuda dos modelo C. O que é que eu queria dizer-vos? Qualquer número que vos dê, nós temos contas feitas naturalmente, mas qualquer número que vos dê pode até pecar, eu diria, por ou excesso, naturalmente, ou por defeito. Eu preferia dizer aos portugueses, que é com quem tenho, apesar da muita estima que tenho pelos nossos jornalistas, que é com quem temos, digamos, um compromisso, eu preferia ir dizendo todos os meses quantos mais
quantas mais pessoas têm, de facto, acesso ao médico. Deixem-me dizer-vos uma coisa, porque são jornalistas há muitos anos e conhecem muito bem isto. Alguma vez Portugal teve uma situação de 0 pessoas sem médico de família? Isso nunca aconteceu. No mínimo, os anos em que estivemos melhor, e era muito também por via desta questão das migrações e de algumas listas, sim, que estavam um pouco desatualizadas, foram 600, 680 mil. E depois veio sempre a subir. E por isso é que eu digo, se calhar não, de certeza, que daqui a mais 2, 3 meses no máximo, podemos estar aqui sentadas as 3 outra vez a falar do número de pessoas que, entretanto, conseguiram ter médico de família, conseguem aceder a um médico, começando pelas que mais precisam e, naturalmente, depois alargando até ao fim da legislatura para todos aqueles que precisam e que querem ter medicina familiar pelo SNS. Continuando desculpa. Não, Continuando a falar de listas, só muito rapidamente, falou do Oncostop, que permitiu dar resposta a todos os doentes que esperavam por uma cirurgia em oncologia, que já tinham ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido. O que é que vai acontecer em relação aos restantes inscritos e que serão bastante mais, são mais de 89 mil? Muito bem, o Oncostop não deu já resposta a Vai todos. dar ao longo de 3 meses, não é? Sim, está desenhado para dar resposta a todos, porque são os doentes oncológicos e esses têm mesmo de ser prioritários e cada dia é importante. E para os outros vai ser Mas para os encontrada uma outros, solução não. semelhante? Sim, eu diria semelhante, mas o nível de prioridade, como também compreendem, é diferente. Ou seja, sim, nós temos também um projeto, nós hoje usamos, isto são só siglas, isto é terrível, usamos um modelo que se chama SIGIC, não é? E que nos últimos tempos não tem funcionado muito bem. Portanto, nós vamos transitar, também não é de um dia para o outro, mas vamos já incorporar neste modelo, que no fundo, o que é que fazia este modelo para as pessoas perceberem? Sempre que eu chegava ao chamado tempo máximo de resposta que tenho direito por lei, era emitido as pessoas não gostam muito do termo vale cirurgia ou vale consulta, mas a verdade é que era isto que era feito. Ia para a casa da pessoa, umas vezes as pessoas recebiam, outras vezes não recebiam, depois algumas vezes havia problemas mesmo de relação com os convencionados, enfim, coisas até muito técnicas, mas que na verdade colocam obstáculos. Para nós, o novo modelo, não é, que se chama, passou de SIGIC para SICA, é um novo sistema de gestão onde efetivamente a pessoa é contactada, que é o que vai acontecer com estes que estão nas outras, digamos, nas outras listas de espera, quer para a consulta de especialidade, quer para a cirurgia. E, portanto, receberão um contacto telefónico e com as opções que têm mais perto da sua área de residência, porque isto era outra coisa muito importante. Por vezes, e eu vivi isso enquanto estive no Hospital de Santa Maria, na área da neurocirurgia, os doentes não aceitavam e as suas famílias, digamos, o vale cirúrgico, porque era para irem para Braga. E um doente de Lisboa que vai para Braga, a família tem que o acompanhar e muitas vezes as pessoas não têm posses para o fazer. Portanto, será na sua área de residência e deixem-me dizer-vos uma coisa, pode ser outro hospital público. Nós agora, no Oncostop 2024, temos que vamos fazer tudo, a oncologia vai ser toda feita nos hospitais públicos. Compreendem que para isto acontecer é porque há hospitais públicos que estão a fazer doentes, que estão a responder a doentes de outros hospitais públicos, ou seja, o maioritariamente. também já permitia. Exatamente, Sim, já o Hospital de permitia. Santa Maria Era, já hospitais fazia, não é? públicos. já permitia. E também permitia convencionados sociais e privados. Sim. Acontecia era que, muitas vezes, e nós, enfim, também já investigámos porquê. De alguma maneira as pessoas até queriam fazer a sua cirurgia, aceitavam fazer fora do hospital onde eram acompanhadas. As pessoas em algumas áreas de especialidade querem continuar ali no seu hospital, mas outras até queriam era ver o seu problema resolvido. Mas era tudo muito burocrático, sabe? Nós temos coisas muito burocráticas em Portugal e depois os relatórios dos doentes que têm que seguir para o hospital que os vai operar e para a equipa, tem que ser revista a proposta cirúrgica, não seguiam, era uma confusão para se conseguir ter Portanto, o acesso ao otimizar relatório. o sistema. Temos que otimizar, porque a palavra chama-se desburocratizar, tirar obstáculos. Porquê? Porque as pessoas estão primeiro. E há também aqui uma outra palavra que resulta deste plano, que é a digitalização. Há aqui uma enorme aposta na linha SNS 24. Vai ter a criação de novos serviços, como a linha SOS para grávidas. Fala também da possibilidade de teleconsultas para doentes não urgentes.
terá esta incumbência de contactar as pessoas para quando estão próximo do tempo máximo de resposta garantido para consultas e cirurgias. Com quantos profissionais vai ser a linha SNS 24 reforçada para conseguir dar resposta a isto tudo? Com todos os profissionais que forem necessários e nas especialidades que forem necessárias. Portanto, vamos ter que contratar médicos para esta linha por causa das teleconsultas. Não, desculpa, as teleconsultas não são feitas com profissionais que estão sentados no centro de atendimento do SNS 24. Já hoje é possível, se quiser entrar na sua app, e se tem médico de família, eu como tenho médico de família, faço as minhas teleconsultas através da app. Ou seja... Mas é isso que... É isso, estão a propor isso. no plano. Claro. É como estamos a propor também, já está, o serviço está montado, só que ainda não foi lançado, vai ser lançado, a chamada Centro de Saúde Virtual. Ou seja, onde uma grande parte daquilo que são algumas prestações podem ser feitas através de profissionais que estão a trabalhar à distância. Nós não vamos precisar ter médicos, nem faria sentido, sentados na linha SNS 24. O que precisamos sim mas como eu digo, isto já hoje é possível, é uma questão agora de intensificarmos, é marcar as nossas consultas via app SNS 24 e depois optar, eu como lhe digo, eu já faço isso, optar por teleconsulta, que é marcada por mim própria na app, mas nós vamos ter ajuda, porque nós temos grandes iliteracias, como sabem, na área digital e nem toda a gente vai conseguir utilizar bem estas apps. Por outro lado, temos outra situação, é que, apesar de tudo, isto tem que ser regulado, ou seja, estas apps... Vamos lá ver, a medicina à distância tem que ser regulada. A Ordem dos Médicos está a fazer essa regulação, porque existem atos médicos que não podem ser feitos por teleconsulta, de maneira nenhuma. E, portanto, eu imagino, por exemplo, uma primeira vez que um doente ou um utente vai ao seu médico de família, ao seu novo médico de família, com certeza que a marcação digital da consulta será feita presencialmente. Mas a partir daí, já hoje, se falar com muitos médicos e com muitos utentes, olha, eu sou uma delas, as minhas consultas são feitas por teleconsulta, até as da especialidade. Agora, há uma coisa que é verdade, Ana, nós precisamos muito, isso é verdade, eu tenho que admitir que vamos ter que fazer um grande esforço, isso é responsabilidade de todos, não é, enfim, é uma responsabilidade de décadas, nós temos que fazer esta transição digital. Vejam bem as senhoras que nós estamos há mais de 15 anos para ter o registro eletrónico digital, o registro clínico, no fundo, eletrónico, e isso é uma coisa que não pode acontecer, é que sabem, esse registro clínico é a peça fundamental para que a articulação de cuidados se faça em todo o sistema de saúde, mas também dentro do SNS. Isso é muito importante. E já agora, como estamos tão interessados e muito bem em números, isso poupa muitos recursos. Eu poder ter, até porque os dados são meus, são de cada uma de vós, eu ter esse registro implica que não tenho que repetir análises, não tenho que repetir exames, porque está no meu registro eletrónico de saúde, está toda a informação. Onde quer que eu vá, ele segue-me. E qualquer médico, qualquer fisioterapeuta, qualquer nutricionista, qualquer enfermeiro pode aceder à sua área e poder perceber o que é que aquele doente já está a fazer. Isso é muito importante. Quando é que isso vai estar funcional, verdadeiramente? No programa do Governo é muito claro que até ao final de 2025, não está no programa de emergência, o programa do Governo é maior que o programa de emergência. Por exemplo, não está aqui cuidados paliativos, não estão aqui saúde oral, há muita coisa para além disto. Isto chamava-se Plano de Emergência e Transformação. Mas até ao final de 2025, até porque uma parte disto tem a ver com, verbas do próprio PRR. Por falar em médicos, as federações, as associações sindicais que representam os médicos não gostaram muito deste plano, porque acham que é muito assente na boa vontade nos médicos, nos incentivos, enfim, medidas avulsas, como dizem. Preferiam que houvesse um aumento do salário, que fossem melhor remunerados. Esta questão vai voltar a entrar no protocolo que está em negociação com os sindicatos ou está completamente fora de questão? Nunca nada está completamente fora de questão quando se iniciam negociações. Quer dizer, se estivéssemos já mais adiantados, eu poderia ser um bocadinho mais afirmativa e dizer, olha, isto definitivamente não vai entrar
e isto vai entrar. Não, nós tivemos apenas uma reunião, eu nem estive presente nessa reunião, mas estarei nas próximas. Nós temos matérias, foi muito claro da parte dos sindicatos a sua não concordância com as duas áreas que lhes propusemos para acordo. Nós levámos muito a sério essa chamada de atenção e, portanto, agora, neste momento, o que estamos a fazer é trabalhar com a equipa de negociação para apresentarmos na próxima reunião um novo, digamos, protocolo. Uma coisa é certa, e isso eu queria... questão salarial ou não? Uma coisa é certa, deixe-me dizer-lhe isto. Nós, neste momento, temos uma coisa que se chama dedicação plena. Essa dedicação plena foi muito bem aceita por uma parte de médicos, não é? Eu creio que temos cerca de 5.000 médicos, estamos agora a fazer esse balanço, talvez um bocadinho mais, que aderiram à dedicação plena, mas temos todos os outros que não aderiram. Pronto. E com os sindicatos temos vindo, e também com a Ordem dos Médicos, temos vindo a perceber porquê. Porque, na verdade, a dedicação plena, por exemplo, para a Medicina Geral e Familiar foi muito bem aceito, todos estão em dedicação plena. Por alguma razão, porque apesar de tudo parecer-nos-ia uma proposta muito interessante, para alguns médicos não foi uma proposta interessante. O que nos leva a pensar que, além das questões salariais, que não estamos a dizer que não são importantes de maneira nenhuma, existem outras questões para os médicos, sobretudo os médicos mais jovens, que lhes interessa. Pronto, e portanto, o que eu queria dizer era, sem excluir a possibilidade de virmos a ter de considerar matérias de natureza salarial, nós gostamos muito de falar, e bem, eu compreendo do salário no sentido é aquilo que eu recebo de base e sobre o qual incido o meu imposto, mas é preciso também olhar para outras formas de vinculação. Nós temos hoje, e isso às vezes nem sempre é fácil até para os serviços, médicos recém-especialistas, olha, destes 2.200, 900 são Medicina Geral e Familiar, mas os outros são todas as especialidades pelo país inteiro. E nós temos recém-especialistas que nos dizem, se não nos derem um horário diferente, só de X horas, nós vamos para o privado. Portanto, vamos lá ver. Eu acho que temos todos de compreender que estamos num ecossistema laboral muito diferente daquele que tivemos até há 10 anos atrás, eu até diria até antes da pandemia, e que neste momento, neste pacote salarial, em trabalho que nunca desistiremos de ter até o último momento com os sindicatos, com certeza não estaremos de acordo em tudo, mas eu espero que estaremos de acordo na maior parte das coisas, consigamos aquilo que eu acho que quer os sindicatos, quer nós queremos, que é, mais uma vez, atrair, mobilizar os profissionais para estarem no Serviço Nacional de Saúde. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa, a dedicação plena foi um ótimo balão de ensaio, se me permitem, para mostrar que mesmo com aumentos de cerca de 40%, muitos médicos não quiseram. A pergunta põe-se, então, o que é que realmente pode atrair os nossos médicos, o que é que eles esperam que seja o seu projeto de vida no Serviço Nacional de Saúde. E é isso que nós temos que descobrir em diálogo com os médicos e é isso que vamos fazer. Mas resumindo, é possível que voltem a discutir as questões salariais? Nada está fechado neste momento, E como digo, as questões salariais, de que se falam tradicionalmente como sendo questões da grelha e de aumento especificamente sem estar, por exemplo, ligado ao desempenho, é uma possibilidade. Mas existem outras possibilidades. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu acho que não deixa de ser interessante. Nós, além do diálogo que temos com os sindicatos, que é um diálogo muito importante em termos de concertação social, nós também vamos passar a dialogar diretamente com os 150 mil profissionais que estão no SNS. E isso é uma coisa muito interessante e se estiverem todos atentos perceberão que muito rapidamente, se calhar até nas próximas horas, haverá algumas novidades sobre isso. Nós também precisamos dizer aos nossos profissionais, são 150 mil, são muitos, precisamos lhes dizer, no fundo, quais são os esforços que estamos a fazer, quais são as dificuldades que estamos a encontrar e também ouvir deles aquilo que esperam de nós. Já disse que quer uma direção executiva do SNS mais pequena, com menos orçamento, já temos novo diretor executivo. Que competências é que vão passar desta entidade para outras? Bom, deixe-me começar por falar na direção executiva mais pequena. Nós aproveitámos o estatuto que a doutora Marta Temido, enquanto Ministra da Saúde, fez
para desenhar ou redesenhar a direção executiva. Se forem ver bem o estatuto, está lá muito bem caracterizado aquilo que se pretendia da direção executiva. E é exatamente isso que vai aparecer agora na nova portaria que vai definir, em termos de lei orgânica, aquilo que são as atribuições e competências da nova direção executiva. Não é só do diretor executivo, é uma equipa. E, portanto, mais não é, posso adiantar isso, sem nenhuma surpresa, mais não é do que aquilo que a doutora Marta Temido escreveu no Estatuto. Agora, se me diz aquilo que estava escrito no Estatuto não é bem aquilo que depois aconteceu ao longo de 1 ano e meio, eu tenho que admitir que houve depois outras opções que nós, AD, e enquanto governo neste momento, sempre dissemos, desde o primeiro dia, em programa eleitoral e depois em programa de governo, que iríamos ter uma direção executiva que fosse uma direção executiva mais ligada, eu vou-lhe chamar assim para ser simples, à parte operacional. Por isso, se quiser já em antecipação saber o que é que vai sair na portaria, é muito fácil, é ir ler o estatuto que a doutora Marta Temido fez. É exatamente isso que vamos fazer. Só que há uma diferença realmente que é muito importante e que a Ana tocou, é que no estatuto ainda estavam previstas a existência da ACES e de ARS, e elas foram entretanto extintas, estão em fase de extinção, como sabe, e sim, há uma série de competências que estavam nas ARS, e deixe-me dizer, eram mesmo muitas, que vão passar para outros organismos, desde logo para a CSS, também para a Direção-Geral da Saúde, também para o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, para estas 3 seguramente, porque, e pelo menos uma delas, eventualmente, se me lembro de memória, também para a Direção Executiva, porque faz sentido, tem a ver com a articulação no terreno, mas deixei para o fim uma das coisas que considero mais importantes. É que quando foi criada nesta reforma administrativa do Serviço Nacional de Saúde, o LS para todo o país, eu admito que estava na cabeça do legislador e na cabeça, digamos, e também na definição política, ou na estratégia política, que as ULS, Unidades Locais de Saúde, enquanto EPS, portanto, empresas públicas com uma série de características próprias em termos de autonomia de gestão, e que tem que ser consolidada, aliás, essa autonomia de gestão, é outro tema ainda muito importante, poderiam e deveriam ficar com matérias que têm a ver com a gestão dos próprios cuidados de saúde, nomeadamente ao nível das outras redes, cuidados de saúde primários e cuidados de saúde, portanto, continuados e até paliativos. Eu creio que no final não será exatamente assim, as ULS não vão ficar com essas atribuições adicionais todas, porque também, deixem-me dizer-vos, ficaram com toda a rede de cuidados primários e com mais uma série de atribuições previstas neste diploma, que nós compreendemos que, mesmo que pudesse fazer algum sentido, ou que faça algum sentido, não têm recursos para dar depois resposta. Isso nós também não podemos fazer, senão não só complicamos a vida das ULS, como podemos fazê-las pregar em termos de projeto. E, portanto, algumas, e termino aqui a questão da sucessão de atribuições e competências, algumas dessas atribuições e competências terão de estar mesmo nas ULS, porque é lá, de facto, que depois toda a prestação de cuidados acontece. Para concluirmos, há novidades na vacinação. As crianças vão receber proteção contra o vírus sincicial respiratório, VSR, a partir de outubro. Quantas crianças é que vão ser vacinadas, chamemos-lhe assim? Olha, eu não tenho esse número comigo, devia tê-lo, é verdade, mas não tenho esse número comigo, mas posso, enfim, fazê-lo chegar. Nós tomámos a medida com muita rapidez, se me permite, assim que chegámos, porque era uma recomendação muito forte da Direção-Geral de Saúde e da sua Comissão de Vacinação, mas tenho que admitir que não tenho o número de crianças exatamente, mas faço chegar com muita facilidade. Mas são crianças de que idade? São todas as crianças até aos 2 anos de idade, penso eu, mas eu teria de rever, se me permite, essa informação. Sim, e admite estender esta medida também aos idosos? Do VSR, prevenção para o VSR.
Neste momento, para os idosos, não temos está nenhuma previsto. proposta da Direção-Geral de Saúde nesse sentido. O que temos para os idosos, e isso temos, sim, e seguimos uma parte da recomendação, ainda não fizemos, enfim, porque não existe evidência ampla para toda a população, foi exatamente a dose da vacina, digamos, da vacina reforçada. Isso fizemos-lo agora portanto, para os idosos, o vírus sincicial respiratório, não temos está indicação previsto. para isto, não temos indicação da Comissão de Vacinação. Esta entrevista já vai longa, temos que terminar por aqui. Mais uma edição do Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público. Hoje conversámos com a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a quem volto a agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada também pela oportunidade.